apresentar, então, Marilde Curtey para a apresentação que ela vai fazer agora. Então, não é uma apresentação científica, ok? Na verdade, a ideia é que, durante a pandemia, os estudantes, né, que entraram no programa, por exemplo, podem ter tido a impressão que a pesquisa é simulações numéricas, mas não é bem assim, ok? O nosso mestrado, assim como muitos outros, ok, tecnológicos, é bastante experimental. Então, temos laboratórios. Laboratório quer dizer que você precisa de financiamentos para comprar equipamentos, ok? Tudo não pode sair assim da sua cabeça e de computadores, então precisamos de equipamentos e muitos equipamentos, e eles são bastante preciosos e caros. E então temos uma rede comercial, vamos dizer, de fornecedores, de contatos, vamos dizer, para esses equipamentos. E eu conheço, bom, eu tenho vários, às vezes importado, e temos então mais e mais a possibilidade, de ter esses fornecedores no Brasil. E então eu convidei Marie Curtey porque ela é no Brasil de representante exclusiva, né, da Tor Labs, que é uma grande fornecedora lá nos Estados Unidos, que para mim é muito útil, porque eu sou dessa parte de optoeletrônica, ok? No nosso mestrado temos duas áreas de concentração. Então, para optoeletrônica, então, eu usei bastante os serviços de Marilde, e então eu conheço ela porque ela participa das conferências como nós, né, como apresentadora, então ela apresenta os equipamentos que ela pode fornecer para os pesquisadores. Então eu vou deixar ela explicar um pouquinho o que ela pode dizer para a gente sobre esse assunto de, de ter equipamentos, ok? Então eu vou deixar a palavra a Maria, que eu conheço faz muito tempo e que realmente estou muito feliz de ter ela hoje nesse workshop. Ok, Maria, para você. Muito obrigada, Martin. Muito obrigada pela toda a equipe que organizou este workshop. Então, fico muito feliz de ter esta oportunidade de apresentar. Na verdade, então, eu vou primeiro já ver se eu consigo mostrar aqui o que eu quero, e depois eu vou continuar a falar. Vocês estão vendo a minha tela com o cachorrinho da Tor Labs? Se alguém só poderia falar assim para mim? Sim, sim. Ótimo, tá. Então, eu tenho só a tela agora, eu não vou ver se alguém está escrevendo alguma coisa, ou vou só ficar no ouvido mesmo. Então, para nós, então, muito obrigada realmente por essa oportunidade. Para nós, Tor Labs, muitas vezes a gente, na verdade, não faz muito essa apresentação comercial. Por quê? Porque a gente realmente é muito perto dos nossos clientes. E a gente é uma empresa bastante técnica, então eu sou da área de vendas, mas a empresa realmente é de fotônicos, então vou começar aqui. Então eu vou dar um pequeno, né, realmente, o que é a Tor Labs. A Martine falou que muitos dos alunos podem ser que ainda não trabalharam em laboratório, porque não tinha a possibilidade durante a pandemia. Às vezes também não tem tantos equipamentos, porque, como a Martine também falou, são equipamentos muito caros, principalmente quando chega no Brasil, porque muitos são importados, e na importação custa bastante dinheiro. E também tem que ter um bom financiamento. E a outra parte, então, tem poucos produtos que são realmente fabricados no Brasil. Então, a nossa parte, depois eu vou explicar porque a Tor Labs abriu um escritório realmente aqui no Brasil, mas eu vou começar realmente com a Tor Labs. Então, o perfil da empresa, ela foi fundada por Alex Cable, que continua o dono, uns mais que 30 anos atrás. A matriz está nos Estados Unidos, perto de Nova York.
Não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Então, esta é a foto da matriz. Na verdade, a gente aumentou, tem um edifício novo bem ao lado, na mesma cidade de New Jersey. Hoje a gente está em torno de 2.400 funcionários no mundo inteiro. Temos mais ou menos 25 fábricas. Então, mais ou menos, porque alguns são fábricas, como o Brasil conta também, mas não é fábrica, realmente é escritório. Continua uma empresa privada, o que quer dizer que o dono, o Alex Cable, realmente reinveste 100% dos lucros na empresa. O nosso portfólio é bastante grande, são mais do que 22 mil produtos, o que, na verdade, onde a gente começou a trabalhar muito com o site para colocar muitas informações sobre os nossos produtos no site para ter fácil de consulta, à disposição, baixar pelos todos os nossos clientes. A outra coisa, então, porque realmente isso eu acho que é um diferencial da Tor Labs, então a gente tem em torno de 25% dos nossos produtos que são o que a gente chama inspirados pelos clientes. O que significa isso? Isso significa que a gente realmente está muito perto dos nossos clientes, está muito ao ouvido. Então, muitos clientes entram em contato com a Tor Labs, com o suporte técnico, com alguém na Tor Labs, fala, eu gostaria de ter este tipo de produto, vocês não fabricam, vocês não conseguem fabricar, e daí a gente verifica se é possível. Pode ser que são só variações de produtos que já existem, ou que realmente são outros produtos novos que a Tor Labs ainda não fabricou. Mas isso é muito importante, na verdade, é troca de ideias também. Também o feedback, se um produto pode ser melhorado, precisa de alguma coisa diferente para alguma aplicação, que pode ser que não é só um cliente que tem essa aplicação, mas são vários. A gente tem certas certificações que são importantes para esse tipo de indústria. Então, aqui eu falei da matriz da foto aqui, então a gente tem o design, a produção em várias fábricas no mundo inteiro, e cada fábrica é especializado por um tipo de produto. Isso eu vou explicar depois também, porque isso é interessante. A nossa missão é nada mais do que a gente quer transformar o mundo, identificando, habilitando e acelerando as principais tecnológicas fotônicas. Então, isso eu acho que para os alunos, os professores já ficam por dentro. A Martini já trabalha sempre nesta tecnologia fotônica, né, optoeletrônica, optoeletrônica. Então, realmente, essa é uma tecnologia que fica cada vez mais chave, mais importante. No Brasil também tem muitos projetos, muitas ideias, muitos financiamentos, felizmente também. E para nós, então, esta que eu falei aqui, que a gente gosta de falar, né, eu conheço a Martini faz tempo, a gente realmente se conhece bem como pessoas, mas a gente trabalha realmente juntos também. Eu estou ouvindo o que a Martini precisa tecnicamente também, tá? Então, esta é uma parte muito importante de poder identificar o que é necessário para acelerar o desenvolvimento dessa tecnologia fotônica. E então começa com a identificação, depois fazer, né? A gente é fábrica e levar para vocês que precisam disso. Cada vez quando a gente entrega um produto, um pedido, no mundo inteiro tem essa caixinha de Lab Snacks, que muitos clientes conhecem, alguns não, porque às vezes não chega até o laboratório, ou às vezes não chega até quem que fez o pedido, porque já está sendo utilizado, vamos dizer assim. É um carinho, e a gente tem a versão brasileira também, caixinha de guloseimas. Se vocês têm dúvidas no meio, pode me interromper, tá? Não tem problema.
Aqui, então, esses 22.000 produtos que eu falei, tá? Então, se vocês entram no nosso site, vocês vão ver toda essa página e fica um pouco perdido às vezes, porque tem muitos produtos então, realmente de tipos de produtos diferentes. Tudo em volta de manipulação da luz, tá? Fotônica. Então, tem imaginamento, tem microscópios multifóton, OCT, Optical Coherence Tomography. A gente que fabrica, a Thorlabs que fabrica e que também tem a possibilidade de fabricar, vamos dizer, modular para os nossos clientes conforme a aplicação que exige. O beabá de 30 anos é realmente optomecânicos e mesas óticas. Pode ser que vocês já viram isso em algum laboratório perto, em Pernambuco, em Recife, tem bastante. Uma outra área aqui, então aqui está um pouco pequeno, por isso eu escrevi aqui, então controle de movimento, elementos ópticos, então espelhos, lentes, muitos, fibra ótica, muitos tipos diferentes também, e cada uma pode ser cortada, conectada do jeito que o cliente precisa, ou pode ser também realmente o cordão de fibra ótica, o cliente faz o que precisa com isso, é muito utilizado então a gente tem muitos clientes de pesquisa nos laboratórios de ensino, como vocês, mas a gente também tem bastante clientes sempre aumentando de indústria, então, por exemplo, fibra ótica ou elementos ópticos optomecânicos são feitos pelos fabricantes de algum produto, por exemplo, que está sendo utilizado na aplicação oftalmológica ou lasers. Então, aí depende muito como o cliente precisa realmente dessa fibra ótica. Muitas fontes de luz coerente, luz incoerente, e os controladores que vão juntos, análise da luz, e a gente também desenvolve sempre mais aplicações, é o que a gente chama kit educacional. Pode ser que vocês viram isto recentemente, porque a professora Natália fez uma apresentação de um kit educacional faz pouco tempo em Recife. Então, a maioria dos nossos produtos realmente somos nós que fabricamos, que desenhamos, e por isso também temos essa flexibilidade de fazer diferente, ou desenvolver mais, dependendo do que o cliente precisa. Esses custom inspired, né, aquele que eu falei, inspirado pelo cliente. Outra coisa que a gente trabalha sempre mais, então eu já falei que a gente tem muitos detalhes no nosso, então, todos os nossos produtos no nosso site, então o que pode ser muito interessante para todos vocês, que vocês pode ser ainda não trabalharam realmente no laboratório, mas têm vontade de saber um pouco mais. A gente trabalhou para ter cada vez mais detalhes técnicos, a gente não imprime mais o catálogo que ainda é visível em alguns laboratórios, um grande volume vermelho, V21 da Thorlabs, desde 2012 a gente não imprime mais em papel, é tudo no site, porque aqui no site também a gente sempre consegue colocar muitos detalhes técnicos, especificações, vídeos, tutoriais e muitas dicas. Então aqui eu fiz só um print, por exemplo, se você quer saber como que eu vou escolher um elemento óptico, quais são os tipos de lentes diferentes. O que quer dizer padrão métrico comparado ao padrão imperial? Não sei o que é. Uma mesa ótica, como que eu vou escolher ela? Não sou o tamanho, mas eu preciso qual tipo de isolamento. Então, a gente, e cada vez, clicando lá dentro, tem muitas informações nas abas diferentes, vídeos, etc.
É uma coisa que a gente trabalhou muito durante a pandemia, porque de repente todo mundo, como vocês sabem, todo mundo ficou em casa. Então a gente trabalhou com uma equipe nossa para fazer o que a gente chama de Video Insights. Então também indo no nosso site, clicando aqui, são pequenos vídeos aqui que são bem dicas como fazer, né? How to get things done in the lab, né? Então, como a gente deve fazer. A ideia realmente, né? Antes da pandemia, tinha mais possibilidade de ficar ao lado de alguém de um doutorado, pós-doutorado, que já sabe fazer, de aprender, de colocar a mão também. Então, colocar a mão vai ainda ser difícil, mas pelo menos aqui a gente fez os insights, os videozinhos que explicam realmente o porquê, o como fazer, às vezes também o que não fazer, ou o que vai dar problema para tentar de evitar. Porque uma coisa muito importante também, quando a gente trabalha no laboratório, eu vi isso muitas vezes, como são equipamentos caros, realmente é importante de saber o que fazer, o que não fazer. Todos os insights a gente fez as legendas em português para facilitar. Então, realmente a gente tem um feedback muito bom de muitos clientes para né, aprendendo as coisas, o que fazer, como fazer. Aqui agora eu vou começar um pouco mais na área, então até agora era mais, né, realmente Torlads é principalmente produtor desenvolvendo os nossos produtos para o mercado de todo mundo que precisa alguma coisa para a fotônica. Agora a outra parte, depois de ter produzido, então, e dando toda a informação, colocando no site, a gente também tem que poder levar e ficar parte realmente desta turma, né? Então, ficar perto dos nossos clientes. Por isso, então, a gente tem essa rede também de escritórios de vendas, às vezes também é fábrica, né? Sales and Support, Tables Warehouse. Então, aqui eu falei só realmente da parte de vendas e de armazéns de distribuição. Então, antes eu falei que, por exemplo, então, cada fábrica, então aqui, por exemplo, na Inglaterra, a gente fabrica as mesas óticas. Todas as mesas óticas da Tollab são fabricados aqui. E daí é nosso trabalho de distribuição, de ter eles sempre disponíveis rapidamente para poder entregar no mundo inteiro. Tá? Então, isso é também uma parte importante, a rapidez, porque a gente sabe que nessa área de pesquisa, muitas vezes, né, mesa pode ser não tão importante de ter rápido, mas outros lentes, fibras óticas, precisa ter rápido no laboratório. Então, essa é uma parte que a gente trabalha também para já falar para o cliente quando pode estar disponível os itens. E realmente ter essa presença local. Então, vou continuar aqui. Então, o que a gente faz aqui na Tollabs Brasil? Então, a gente abriu o escritório Tollabs Brasil justamente realmente para ficar mais perto de todos os nossos clientes no Brasil e depois a gente ampliou de cuidar também de todos os nossos clientes na América do Sul. Então, é suporte de vendas e suporte técnico. E também temos certos itens de demonstração disponíveis que podemos emprestar para testes ou para uso também, né? Em São Carlos, São Paulo é um polo, né? Tem muitos clientes que passam lá em algum momento, então também pode vir no escritório mesmo para fazer alguns testes. Então, o que é o serviço ao cliente no Brasil? Então, no Brasil, na América do Sul, então faz 10 anos, né, 2012, que a gente abriu o escritório. Então, passou rápido esse tempo e a gente aprendeu que uma boa parte, né, aqui vocês podem ler, então, realmente é de dar esse suporte administrativo, porque clientes no Brasil, como a América do Sul, também tem um certo catálogo de exigências, como a nota fiscal tem que ser feito, como a cotação tem que ser feito, quais são os certificados,
declarações, carta de exclusividade, tudo isso que tem que ser fornecido. Uma parte para realmente venda em real, então toda a parte de nota fiscal, a gente faz tudo certinho como a Receita também exige. E a gente também acompanha toda a venda ou oferta de produtos se os clientes conseguem comprar diretamente nos Estados Unidos. Então, por exemplo, né, muitas fundações têm a possibilidade de fazer a parte de importação, e na parte de importação fica isento, a fundação fica isento de certos impostos, às vezes de todos os impostos, que faz uma grande diferença no preço chegada no Brasil. Então, a gente acompanha também, a nossa equipe de 4 pessoas, hoje na Torlabs Brasil, acompanha toda a compra ou venda em dólar, que aí tem mais detalhes, vamos dizer, administrativas também, mas tudo isso a gente faz. Itens em estoque, né, eu falei lá antes que a gente quer ter os produtos disponíveis rapidamente, então alguns produtos a gente tem em estoque para pronta entrega, os outros itens a gente realmente pode ver se eles são disponíveis nos Estados Unidos, a gente traz em 2 a 3 semanas. Com 22 mil produtos é difícil de ter todos os produtos já para pronta entrega no Brasil imediatamente, mas o que toda a equipe da Torlabs trabalha realmente no nosso site, então mudando a moeda para real aqui no lado inferior direito. Você vai ver aqui, então eu falei, eu tirei só um print de um item, porque aí dá para ver, então tem os preços em real imediatamente e a disponibilidade também. Então, este item a gente deve ter em estoque em São Carlos, este está em estoque nos Estados Unidos, então com a próxima importação a gente consegue trazer e já levar para os nossos clientes. E também pode mudar para dólar, para os clientes que têm a possibilidade de ter uma verba em dólar. Então, é muito fácil de comparar, de montar um carrinho de compras, de ver se são esses itens que podem ser comprados ou não, e a gente pode fazer toda a parte de formal, né? De fazer realmente uma cotação formal. E aqui, então, realmente tem, né, mais documentos, mas aqui eu fui mais para a parte administrativa. Continuando, ou na verdade já quase finalizando, então, novo deste julho desse ano, a gente também ficou muito ao ouvido dos nossos clientes. Muitos clientes têm medidores de potências em sensores, e esses sensores, para principalmente clientes da indústria, tem que ser recalibrado com frequência e com certificado. Então, a gente montou um serviço de calibração de sensores no Brasil. Esses são só alguns, a gente consegue calibrar mais sensores, não todos, e só os sensores nossos da Torlabs, porque a gente realmente recalibra. A gente verifica se tem uma diferença na medição, e se tiver, a gente recalibra, emite um novo certificado de calibração, que é essa calibração é rastreável com padrões nos Estados Unidos e na Alemanha, que são padrões internacionais. Então, isso realmente é novo e pode ser bastante útil. Se não tiver esse serviço de calibração no Brasil, infelizmente é muito complicado mandar produtos para fora do Brasil e trazer eles de volta, mesmo se for para uma calibração. Demora até 6 meses ou mais e tem um custo bastante alto. Então, por isso a gente montou esse novo serviço de calibração dos sensores no Brasil. E eu acho que eu estou um pouco dentro do tempo, espero que eu não passei muito. Muito obrigada, eu fico à disposição para responder a dúvidas, se tiver. Ok, Maria, muito obrigada pela
pela apresentação, particularmente eu gostei desse serviço de calibração, é realmente importante, né? Ter esse tipo de serviço disponível no Brasil. O fato é que de todos os escritórios da Torlabs, e não sei se o seu é o mais simples, porque no Brasil é tudo bastante complicado. Porque o que eu escrevi aqui, os estudantes podem se perguntar, tipo, aí eles não fazem parte em geral do processo de compra de equipamentos, porque aqui a burocracia é tão grande que e o problema do financiamento também não é simples, né? Para importar, tem dois caminhos que são muito. Então, tem o importar fácil, que é tudo menos fácil, e tem o processo de importação quando é possível, ok, bom, tem caminhos para isso, mas faz parte, né? Em lugares, por exemplo, na França, onde eu fiz meu doutorado, faz parte do processo ou seja, o estudante ele participa desse processo de compra, porque você não é trivial, você não vai no supermercado escolher entre duas marcas, então você tem que saber quem são os fornecedores, etc. Então é uma coisa bastante importante, e inclusive ajuda aqui no Brasil. Eu comecei, numa certa época, a colocar no interior da porta dos armários as cotações, as invoices, para ter uma ideia de quanto custava. Ou veja aquele espelhinho que você colocou lá a face para baixo, lá para pegar, ou para cima para pegar poeira, veja quanto custa, etc. E então, isso é realmente uma pena. Então, é isso que eu queria comentar sobre essa sua apresentação, sobre o porquê então acha importante essa parte de equipamentos. Então o professor Marcos quer fazer uma pergunta. Marilde, uma curiosidade que eu não sei se você pode responder, se tem alguma dificuldade, mas você poderia indicar para a gente quanto você vende para laboratórios acadêmicos e quanto para a indústria, no sentido da gente ter uma ideia de quanto se faz de pesquisa mais avançada nas indústrias? Se fala, então, eu vou falar primeiro dos Estados Unidos, ou no mundo inteiro, na verdade. Então, a Torlabs realmente cresceu com a pesquisa nas faculdades, tá? E de onde a gente vem, vamos dizer assim, 30 anos atrás, a ideia realmente era de ajudar justamente a essa pesquisa que tinha dificuldades de comprar só uma lente ou só um metro de fibra ótica, não 1.000 quilômetros, tá? Era justamente isso a dificuldade na época. Daí, por isso que a Torlabs começou. Agora, quando eu comecei a trabalhar com a Torlabs, então, 10 anos atrás, a gente já viu que no mundo inteiro tinha mais indústria precisando dos nossos produtos. Já estava comprando, mas a gente viu porque para nós é uma venda diferente, né? E de repente se tem que ter as 500 lentes em um mês, precisa poder fabricar, certo? Então, aí a gente trabalhou realmente esta área. Então, está crescendo, está sempre crescendo. Então, justamente por isso a gente fala Enable Photonic Technologies, né? São essas tecnologias que estão crescendo sempre. Agora, aqui no Brasil, mesma coisa, tá? A gente demorou um pouco mais para trabalhar essa área, mas muitos dos startups, principalmente indústria para a área médica, está utilizando, então, em porcentagem, eu ia dizer, no Brasil, América do Sul, pode ser ainda 20% só indústria, tá? Mas está crescendo. Eu pensei que fosse menos, então 20% eu acho que já é um número sim, bem sim, realmente está crescendo. Vamos dizer, é fácil, não é fácil para ambos os lados. Eles têm, por isso, quando você olha na primeira slide que eu falei dos certificados, a gente tem os certificados, vamos dizer, de fábrica. Agora, se o cliente utiliza para a área médica, a área industrial também, precisa já de outros certificados, e cada país pode ser diferente. Esses a gente fornece os nossos certificados, depois o cliente tem que fazer todo esse trabalho.
Mas tem bastante indústria, Marcos, realmente está crescendo, está aumentando, e né, eu acredito que os alunos de vocês vão poder ir para esse mercado também. Uhum. Aí minha provocação para concluir, Marilde, fiquei muito curioso essa ideia da fábrica. Eu sei que no momento ainda não tem, no Brasil não é essa realidade, mas eu estou ansioso aí para saber quando vocês vão começar a absorver nossos estudantes trabalhando na representação do Brasil. A gente agora tem, tinha 2 vagas e são 2 físicos que vieram, um que tem um mestrado, outro estava começando o mestrado e viu que não, que era mais a área realmente de venda, a área técnica, então já estão aqui, então, calibração também é mais um passo para ver o que o mercado realmente precisa, então, por isso, se vocês verem, estão vendo que tem mais alguma coisa que está precisando, os preços, infelizmente, Martim, né, a gente realmente não tem como, porque a receita é esse... né, mesmo com a Importafácil que fala que está diminuindo os impostos, mas não vira barato não para a pesquisa, né? É o grande problema. Ok, obrigado, Marilda. Então, se não tem Muito obrigada. perguntas dos estudantes, então eu vou passar de volta a palavra à Reza. Obrigada. E para apresentar a próxima palestra do nosso colega Horácio. Bom dia.